O tema dessa noite é o segredo da oração respondida. Vamos repetir o tema, irmãos? O segredo da oração respondida. Quantos querem ter suas orações respondidas durante 2016, neste ano? Você deseja mesmo? Ok. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre esse tema aqui, que é muito interessante. Mas olha só o que é que diz Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz assim: peçam e será dado. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Até aqui a nossa leitura. Ok, irmãos. Bom, gente, algo tão simples a respeito da oração, que você também sabe, entende, é que a oração é uma conversa que envolve também o ouvir e o falar. A oração é um diálogo, não é um monólogo. Eu tenho aprendido e eu tenho entendido, queridos, que existem dois tipos de oração. Olha só, existem dois tipos de oração que Deus não responde. Dois tipos de oração que Deus não responde. E um terceiro tipo de oração que ninguém deveria fazer em hipótese nenhuma, porque vai que Deus responde. Vai que Deus responde. Você pergunta assim para mim: poxa, Ronaldo, eu posso pedir para Deus o que eu quiser? 2016 está chegando aqui, começou. Eu posso pedir nesse ano o que eu quiser? Você pode pedir para Deus o que você quiser? Sim ou não? Claro que sim, você pode pedir, mas você precisa entender que há coisas que Deus não responde. Isso precisa ficar muito claro para nós. Então, quais são os dois tipos de oração que Deus não responde? Quais são os dois tipos? E o terceiro que a gente não deveria fazer de jeito nenhum. Olha só, orações que não fazem o menor sentido. Como assim? Esse é o primeiro tipo de oração. Oração que não faz o menor sentido. Por exemplo, qual é uma oração que não faz o menor sentido? Pedir para Deus, por exemplo, que o passado deixe de existir. Deus, que meu passado deixe de existir. Esse é o tipo da oração que não tem o menor sentido. Quando você pede para Deus passar uma borracha no teu passado, na tua vida passada, porque o passado nunca vai deixar de existir. Não tem jeito, não tem como, não há uma maneira de apagar o passado. Nós podemos dar um outro significado ao passado, mas apagá-lo é impossível. O apóstolo Paulo, ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não foi assim que ele disse? Mas o que é que ele disse? É para passar uma borracha mágica e fazer com que apague tudo? Não. Ele está dizendo de darmos ao nosso passado um outro sentido, darmos ao passado um outro significado. Então essa é uma oração, meu irmão, que não adianta você fazer, porque esse é o tipo de oração que não tem sentido. Deus não responde. Quer ver outra oração também que não tem o menor sentido? Pedir para Deus que os nossos familiares não sofram. Senhor, eu te peço que neste ano de 2016 os meus familiares, eles não sofram. Não tem sentido. Por quê? Porque o sofrimento, assim como a felicidade, fazem parte da vida. Na vida nós temos o sofrimento e também temos momentos de alegria, felicidade, é ou não é, irmãos? Isso faz parte da vida. Deus teve um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho que não sofresse. O próprio Jesus sofreu. Então essa oração não tem sentido. É a oração que não faz o menor sentido, porque Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos o que, irmãos?
aflições. Mas Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como eu disse ainda hoje, se o Senhor venceu, Ele também nos ajuda e nos capacita a termos uma vida vitoriosa, apesar das tribulações. Amém, queridos? Quer ver outro tipo de oração que não tem também o menor sentido? É você pedir para Deus que poupe alguém de errar. Deus, que neste ano de 2016, o Senhor não permita que meu filho erre. Não permita que o meu marido ou a minha esposa cometa erros. Essa é uma oração que não tem o menor sentido, porque todo o processo de aprendizagem implica em erro. E quando você pede, quando você faz esse tipo de oração para Deus, é como se você estivesse pedindo a Ele, por exemplo, para ensinar o seu filho a dirigir sem que ele cometa o mínimo de barbeiragem. Que ele aprenda a andar de bicicleta sem dar uma escorregada, sem tomar um tombo. Isso é algo impossível, porque viver implica em erro. E com os erros nós aprendemos. Tá certo, queridos? Então essa é uma oração que não tem sentido. Quer ver outra oração que não faz o menor sentido? Pedir a Deus que poupe as pessoas que amamos de morrerem. Senhor, que ninguém da minha família morra. Eu te peço, Senhor. Aí está lá o vô com 120 anos, para morrer. Eu repreendo Satanás, eu rejeito o espírito de morte. Isso não tem o menor sentido, porque está escrito na Bíblia que foi ordenado aos homens morrerem uma só vez. Nós viemos do pó e voltaremos para o pó, e não tem jeito. Então, pedir isso é pedir um absurdo. É o tipo de oração que não faz o menor sentido. Olha só agora, existe um outro tipo de oração que Deus também não responde. Orações, lá o número 2, orações que não fazem o menor sentido se você for cristão. Como assim? Vou dar um exemplo. É quando você pede para Deus para fazer o mal por você. Quando pedimos para Deus que faça o mal por nós. É a famosa macumba evangélica. Olha, gente, existem pessoas que fazem isso. Uma vez, André, aconteceu um episódio interessante na comunidade. Depois de uma reunião de uma quarta-feira que eu coordeno lá, lidero, chegou um irmãozinho na frente e falou comigo assim: pastor, você podia orar por mim? Você podia me ajudar em oração? Falei, claro, conta comigo, né? O que é que você precisa? Ele falou que é o seguinte: olha, eu conheci uma garota já fazem 10 anos, e eu amo ela, mas a gente brigou e tal, deu um problema, e aí a gente se separou. Depois desse tempo todo, eu encontrei com ela outra vez. E aí eu fiquei sabendo que ela já está casada, mas o marido dela não trata muito bem ela, eu amo ela, e olha, eu estou pedindo para que Deus tire ela dele. Eu queria contar com a oração do pastor. Pastor, me ajude a pedir para Deus que tire ela dele, que ele não merece ela. Eu falei, escuta, aqui não é macumba não, irmão. Então esse tipo de oração não tem o menor sentido se você for um cristão. Existem religiões que os deuses dessas religiões prejudicam as pessoas. Agora, se os deuses de outras religiões respondem com maldição, respondem com praga, o nosso Deus, o nosso Pai não responde assim, queridos. Ele não é assim. Deus não responde nenhuma oração que seja contrária ao que a Bíblia diz a respeito dele. E o que é que a Bíblia diz a respeito de Deus? Que Deus é amor. Deus é amor. Então Deus só pode o que pode o amor. E ponto. Olha só uma outra oração que não faz sentido, se você for um cristão, que Deus não responde, é pedir para Deus, por exemplo, que Ele se mova diante de uma situação da vida. Como assim, você pergunta? Como assim? Existe uma frase, uma sabedoria popular, que diz o seguinte, que a oração é a alavanca que move a mão de Deus. Você já ouviu essa frase ou não? A oração é a alavanca que move a mão de Deus. É uma frase bonitinha, piedosa, bacaninha. Crente gosta de falar.
Crente gosta, inclusive, de jargão. Mas é uma frase que não tem consistência, porque olha só a ideia. Dá uma ideia do seguinte, de que Deus está parado, de que Deus não está fazendo nada, até que ele seja incomodado pela oração da fé, e aí então o braço dele começa a se movimentar, começa a se mexer para abençoar alguém. E essa ideia é uma ideia equivocada, porque Jesus disse assim: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Deus está trabalhando a nosso favor, Ele não para. Ele não para. Você pode dizer um glória a Deus aí, meu irmão? Amém. Olha, entenda o seguinte, que todas as coisas são sustentadas por Deus. Ele é o construtor de todas as coisas, Ele é o arquiteto do universo. Tudo foi criado por Deus, e sem Ele nada aconteceria. E se Ele tirar as mãos, tudo se dissolve, tudo termina. Inclusive esse pedido é até uma arrogância, queridos. Isso é uma prepotência. Por quê? Porque pressupõe que o nosso coração é mais responsável que o coração de Deus, que o nosso coração é mais comprometido que o coração de Deus. Pressupõe, por exemplo, que amamos os nossos filhos mais do que Deus os ama. Pressupõe que nós amamos mais a integridade da nossa família, do nosso casamento, das nossas coisas, mais do que Deus ama. Isso é uma prepotência. Então saiba o seguinte, que Deus está trabalhando o tempo todo. Deus está trabalhando na nossa vida o tempo todo. Deus está cuidando dos seus filhos o tempo todo. Ele está com a mão dele sobre a sua cabeça o tempo todo, sobre o seu corpo, sobre o seu pensar, sobre o seu agir, sobre o seu sentir, sobre o seu falar, o tempo todo. Ele te conhece por inteiro, meu irmão, e Ele sustenta a sua vida o tempo todo. Se Ele cuida das aves dos céus, se Ele cuida das plantas, quanto mais estaria cuidando de nós? Aí você pergunta assim, então Ronaldo, por que a gente ora? Então por que nós vamos orar em 2016? Para quê? Queridos, nós oramos não é para que Deus comece a cuidar de nós. Senhor, comece a cuidar de mim. Não, isso é uma oração errada. A gente ora não para que Deus comece a cuidar de nós, mas nós oramos para que Ele nos livre da ansiedade de achar que Ele não está cuidando de nós, porque Deus está cuidando de você o tempo todo. O Senhor é o teu pastor, meu irmão, e nada vai te faltar. A mão de Deus está sobre a tua vida, creia nisso. Quer ver uma outra oração que não tem o menor sentido se você for cristão? É a oração de pedir riquezas. Pedir riqueza é uma oração pagã, que não tem nada a ver com o cristianismo. Tem nada a ver com o cristianismo. Olha só o que Paulo diz. Paulo disse o seguinte para Timóteo, lá em 1 Timóteo no capítulo 6. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, essa loucura toda, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, era o conselho de Paulo para Timóteo, mas tu, ó homem de Deus, foge disso, sai fora, mano, cai fora, foge destas coisas. E aí Paulo dá uma definição aqui do que é prosperidade. Paulo está dizendo assim, ó, e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então, prosperidade no reino de Deus, prosperidade segundo a Bíblia, não tem nada a ver com riquezas materiais, mas prosperidade segundo a Bíblia é justiça, piedade, fé, amor, paciência e mansidão. É isso que nós devemos buscar dia a dia. Aí no Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Então, meus irmãos, nós precisamos entender nesta noite que Deus não é porta da esperança do Silvio Santos. Nem loteria que a gente acerta no domingo na igreja. Deus não é nada disso. Amém? Então, esses dois tipos de oração que Deus não responde. Oração que não faz o menor sentido e oração que não faz o menor sentido se você é um cristão. Agora, há um terceiro tipo de oração que nunca nós deveríamos fazer.
porque vai que Deus responde. Qual oração é essa? Orar pedindo a Deus para nos deixar em paz. Esta oração, ela é perigosa, irmãos, e Deus pode responder. Alguém diz o seguinte: eu odeio ter que amar a Deus, eu quero que Ele me deixe em paz. Larga do meu pé, Deus, não aguento mais. Me deixe em paz. Nunca diga isso, meu irmão. Se você está enfrentando um tempo difícil na sua vida, se você está inquieto, se você está enfrentando um momento complicado, você está incomodado, você está relutando com algumas coisas, saiba do seguinte, que Deus ainda não desistiu de você. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, meu irmão. A obra que Ele começou na sua vida, Ele é fiel e Ele vai terminar até a volta de Jesus, eu creio assim. Ele não desistiu de você. Então nunca peça para Deus deixar você em paz, porque vai que Ele responde. Vai que Ele responde. E cuidado, queridos, cuidado, porque um dia você poderá estar sedento de Deus, faminto de Deus, e você não encontrá-lo mais. Pedro disse, Pedro disse: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Pedro disse para Jesus: para quem iremos nós? Só o Senhor tem a direção certa, só o Senhor tem o caminho, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Deus. Você crê assim? Então Jesus aqui nos ensinou, nesse texto que nós lemos aqui, Jesus nos ensinou: peçam, busquem e batam na porta. Vamos repetir essas três coisas? Vamos lá? Peçam, busquem e batam na porta. Mas pedir o quê? Bater na porta para abrir para o quê? Pergunta que a gente faz. Pedir e receber o quê? Agora, entenda o seguinte, que há sim determinadas coisas que, se você pedir, Deus jamais vai dizer não a você. Existem coisas que você pode ficar tranquilo, que se você pedir esse ano, Deus não vai dizer não à sua oração. Ele vai responder. E se você buscar, você vai achar. E se você bater, a porta vai se abrir. Amém? Então vamos lá. O que pedir a Deus? Eu quero pontuar algumas coisas com você. Primeiro, o que é que nós podemos pedir a Deus no ano de 2016? Primeiro, peça a Deus para você nunca esquecer do bem que Ele lhe fez. Vamos repetir isso? Vamos lá, irmãos. Peça a Deus. Peça a Deus isso. É aquela oração quando você diz: Deus, não permita eu nunca esquecer do bem que o Senhor tem feito a mim. Eu não quero me esquecer de nada. Queridos, que nós não caiamos no pecado lá de Israel, que depois de experimentar milagres no deserto, milagres de Deus, Deus havia libertado aquele povo das mãos de Faraó, logo eles se esqueceram de todo o bem que Deus havia feito, e eles começaram a murmurar. Eles murmuraram. Peça a Deus, meu irmão, neste ano, para tirar a murmuração do seu coração. Peça a Deus. Você sabe que eu tenho entendido o seguinte, que o problema não é questionar. O problema não é a gente ter dúvidas, a gente indagar, fazer as perguntas, porque inclusive tem crente que é assim, tem crente que diz o seguinte: olha, nunca pergunte para Deus por quê, e sim para quê. Isso é a maior tolice. Isso é coisas que se ensinam por aí, que ficou e que não tem base bíblica alguma. Porque homens na Bíblia questionaram, perguntaram por quê. O próprio Jesus disse: Pai, por que me abandonaste? Os salmistas, eles lamentavam, eles faziam as perguntas, eles não entendiam. Então, queridos, Deus nunca vai recriminar você, Deus nunca vai virar as costas para você, porque simplesmente você está questionando, porque você quer entender as coisas. Como eu disse hoje pela manhã ainda, você, para estar diante de Deus, você não precisa se tornar anjo, desencarnar, você não precisa jogar fora o seu lado humano para estar diante de Deus. Basta você estar diante dele com o teu coração sincero, porque é um coração contrito e quebrantado, Deus nunca desprezará. Isso é uma espiritualidade saudável. E a espiritualidade saudável, como eu disse ainda hoje, é aquela que deixa a gente ser gente. A gente pode chorar, a gente pode perguntar, a gente pode sentir dor,
sabendo que Deus jamais vai virar as costas para nós, pelo contrário, Ele vai sempre estar disposto a nos acolher, a enxugar as nossas lágrimas, a nos ajudar, a nos levantar e nos dar um ânimo novo e vitória. Glória a Deus. É assim que você crê, meu irmão? Então a questão é o seguinte: o problema não é questionar, o problema não é perguntar, o problema é outro, é a murmuração, que é diferente, são coisas distintas. A murmuração é terrível, e ela nasce da ingratidão. Quem é a pessoa que murmura? Quem é o murmurador? É aquele que esqueceu do bem que lhe foi feito. Ele simplesmente se esquece. Então a sua oração, queridos, neste ano, a minha oração junto com a sua deve ser: Senhor, guarde o meu coração para que jamais eu seja uma pessoa ingrata de tudo aquilo que o Senhor já fez e tem feito na minha vida. Guarda o meu coração, guarda o meu coração. Aí você pergunta para mim: Ronaldo, como é que eu posso fazer isso? Sabe como? Diga todos os dias para a sua alma o que dizia o salmista lá no Salmo 103, versículo 2. Que é que ele diz? Vamos ler juntos na tela? Vamos lá. Bendize ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Lembre-se, meu irmão, de todos os dias da sua vida, o amor que Deus tem derramado na sua vida, a graça que tem sido real na sua vida. Faça esse exercício de memória, para que você não esqueça jamais dos benefícios que o Senhor tem oferecido a você, tem acrescentado na tua vida. E nós aqui, todos nós, temos muito a agradecer a Deus pelo bem que Ele tem feito a nós. Quantos são gratos a Deus aqui nesta noite? Então, meu irmão, peça a Deus, ore a Deus, pedindo a Deus para que Ele mantenha o seu coração sensível à gratidão. Esse é o primeiro pedido que você pode fazer. Olha o segundo: peça a Deus que Ele tenha misericórdia de você. Qual é o outro pedido que a gente pode fazer esse ano aqui? Vamos lá? Você sabe que Deus nunca rejeita esse tipo de oração. Deus nunca rejeita um tipo de oração assim. Quando você diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Deus sempre responde àquele que pede misericórdia. Sempre responde. Aliás, até para a gente entender, a misericórdia de Deus não é como um sorteio de brinde, onde eu vou lá e eu tiro um papel da cesta e vejo se eu fui sorteado. Não é isso, não, esse não é o conceito, porque isso é superstição, isso é religiosidade. Nós precisamos entender, queridos, que a misericórdia de Deus, ela é infinita, ela é eterna, é gratuita e é para quem pede. É para quem pede. Por isso que a Bíblia diz assim, 1 Pedro 5,5, o que é que diz na tela? Vamos lá? Deus resiste ao soberbo, mas Ele concede o quê? Misericórdia, Ele concede graça ao humilde. É interessante, né? Lá em Lucas, no capítulo 18, fala sobre a parábola do fariseu e do publicano. Aí o fariseu todo orgulhosão, né? Ele chegou e ele fez a oração dele e ele disse: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como estes homens aí não sou como esses ladrões, esses corruptos, esses bandidos, esses adúlteros. Obrigado, Senhor, obrigado. Mas o publicano, por outro lado, quebrado de alma, ele fez outro tipo de oração. Você lembra da oração que ele fez? Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa foi a oração dele. E aí Jesus concluiu essa parábola que ele estava contando, dizendo que o fariseu ali, ele saiu rejeitado, mas o publicano, ele saiu cheio da misericórdia de Deus. Então, meus irmãos, peça neste ano a Deus que Ele não permita que nada entre na sua vida que faça você esquecer dEle. Que o Senhor te livre disso. Amém, meus irmãos? O Senhor nos livre disso, queridos. A nossa oração tem que ser a seguinte: Senhor, tudo aquilo, Pai, que conspirar contra a minha fé, Senhor, tudo aquilo que me tornar um orgulhoso, não seja bem-vindo no meu coração. Livra-me, tira isso do meu coração. Há uma terceira oração que a gente pode fazer no ano de 2016. Peça a Deus para ser parecido com Jesus. Vamos lá, vamos dizer juntos, irmãos, com empolgação, vamos lá. Quem quer ser parecido com Jesus aqui? Deixa eu ver. Glória a Deus. Essa é uma oração que você pode fazer.
Ore a Deus pedindo a Deus para fazer de você uma pessoa melhor, mais nobre, que honre o nome dele através das suas atitudes, com seus pensamentos, motivações, tendo amor, paciência, misericórdia, compaixão, bondade, mansidão, perdoando as pessoas. Peça a Deus isso, tendo atitudes que agradam a Deus, para que você se torne cada vez mais parecido com Jesus. Peça a Deus. E se a gente pedir, queridos, a Deus aquilo que é verdadeiro, a gente ganha dele muito além daquilo que a gente está pedindo. Eu tenho certeza disso. É interessante que até tem aquele texto ali, a gente, claro, não vai ler todos os versículos, mas ali fala sobre Salomão, que ia suceder o trono do seu pai Davi. E logo, em resumo, Deus disse para ele: pede o que você quiser, Salomão, e eu vou te dar. Pede. Sabe qual foi o pedido de Salomão? Diz o texto, ele disse assim: dá-me sabedoria e conhecimento. O que ele pediu, irmãos? Sabedoria e conhecimento para eu poder liderar este povo. E aí Deus respondeu, e Deus disse para ele: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu te fiz rei, você receberá o que você pediu, mas também eu vou dar a você riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. E aí então Salomão não recebeu apenas sabedoria e conhecimento, mas ele também acabou recebendo riquezas, bens e honra. Porque Deus é assim, dá além daquilo que nós podemos imaginar. Ele é um Deus assim. Então peça a Deus aquilo que é correto, peça a Deus aquilo que é verdadeiro, e você vai ver, meu irmão, que a sua vida neste ano de 2016 vai ser diferente, porque você não vai estar num patamar medíocre dos que têm como Deus o seu ventre, mas você vai estar num outro nível, num outro patamar. Você vai estar num patamar de pessoas extraordinárias. É diferente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, Efésios capítulo 3, Paulo disse assim, versículo 14: por essa razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que, olha só, Cristo habite em seus corações. Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E meu irmão, se você pedir isso, Paulo, na continuação do versículo 20, ele disse o seguinte: que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Então, em vez de você ficar pedindo dinheiro, meu irmão, pedindo riqueza, peça para conhecer Deus, ter o conhecimento do Senhor. Eu gosto do Salmo 27, por exemplo. Olha o que diz lá, vamos ler junto, Salmo 27, 4. O que diz? Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Outro versículo, olha lá, mais para frente, próximo, Jeremias 29, 13, o que é que diz? Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Glória a Deus. Deus é um Deus abençoador daqueles que o buscam. Eu não tenho dúvida de que Deus premia aquele que o busca. Eu não tenho dúvida disso. Ele vai nos dar além daquilo que nós estamos pedindo. Amém? E finalizando, a quarta coisa que é interessante, outra coisa que você pode pedir no ano de 2016 para o Senhor. Você pode orar. Peça a Deus para conhecer o seu amor fiel. Vamos repetir isso, irmãos? Vamos lá? Peça a Deus
Meu irmão, mesmo quando tudo der errado na sua vida, que você possa guardar na sua memória que Deus continua sendo fiel. Mesmo que você viva situações complexas, difíceis, tribulações, dificuldades neste ano, que você continue ainda guardando na sua memória de que Deus é fiel. Mesmo que tudo conspirar contra você, que você guarde na sua memória o que diz a Bíblia, Salmo 27, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Eu acho engraçado, interessante, né, que a Bíblia sempre mostra que Deus está com a gente, sempre procura mostrar. E qual deveria ser o nosso pedido a Deus nessa noite? A gente deveria fazer a seguinte oração: Senhor, tira hoje as escamas espirituais dos meus olhos, que estraga a percepção de que Tu estás comigo, Deus. Tira isso, arranca. E aí então dizermos ao Senhor: Senhor, ainda que eu enfrente lutas, dias difíceis, de crise, complicados, que eu não veja milagres na minha vida, ainda que eu não veja, Senhor, que eu não consiga ser ainda quem eu gostaria de ser, mesmo assim eu quero ainda celebrar a Tua mão sobre mim, o Teu olhar carinhoso na minha direção. Glória a Deus. Eu quero celebrar porque eu sei que o Senhor está comigo em todos os momentos da minha vida. Meu irmão, ainda quando você estiver enfrentando dias difíceis, você vai poder dizer neste ano: eu sei que o Senhor está comigo, porque o seu amor é fiel. Ainda que você fisicamente fique adoecido, você vai poder dizer: eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que socialmente desconectado você estiver, você vai poder declarar: eu sei que o Senhor está comigo. Ainda que emocionalmente abalado você estiver, você vai poder declarar: eu sei que o Senhor está comigo. Eu tenho aprendido, queridos, que a mensagem de Deus não é eu vou te dar tudo. Inclusive esse papo de dar tudo é do diabo, não é de Deus. Você lembra qual foi a proposta lá de Satanás, lá no deserto para Jesus? Tudo te darei. Tudo te darei. Então, conversa de Deus é outra. A mensagem de Deus não é o tudo te darei. A mensagem de Deus é outra. A mensagem de Deus é a seguinte: não se preocupe, não fique inquieto, porque eu estou com você. Deus está com você. Quando você estiver abatido e sem conseguir até mesmo sair ali do buraco, Deus vai estender a mão dele, vai te levantar e vai dizer o seguinte: vamos em frente, meu filho, eu estou com você. Quando você estiver neste ano até mesmo desanimado da vida, o Senhor vai te acolher como um pastor acolhe a sua ovelha. Glória a Deus por isso. Quando você estiver, meu irmão, sendo injustiçado, o Senhor vai defender as suas causas, porque Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, Ele é o seu advogado. Ele vai defender as nossas causas como um advogado, mas não porque você é cliente, mas porque você é amigo dEle, você é filho dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Finalizando, quero concluir com você dizendo o seguinte: qual é a mensagem bíblica? Qual é a mensagem da Bíblia para a gente nessa noite? Pedir, buscar e bater. Vamos lá? Pedir, buscar e bater. Mas isso não significa mendigar, não significa rastejar, não é buscar o absurdo, não é pedir o improvável, porque Deus está cuidando de você e Deus está cuidando de cada um de nós. Essa é a certeza que temos. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Não é assim que diz? Nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é um ídolo para ser carregado nos ombros. Não. Inclusive os ídolos eles não oferecem nenhuma garantia de um cuidado. Os ídolos precisam ser bajulados. Os ídolos precisam ser conquistados, adulados, para ver se eles vão resolver abençoar a gente. É assim que funcionam os ídolos. Mas a boa notícia é a seguinte para você nesta noite, para nós fecharmos esse tempo aqui nessa mensagem: se você chegou aqui pobre, você vai poder sair daqui dizendo: eu sou rico porque Deus está comigo. Se você chegou aqui morto, mesmo morto, saiba que o morto pode dizer que vai ressuscitar, porque ele serve um Deus de ressurreição e não de morte. Esse é o Deus que você serve.
Se você chegou aqui, começou este novo ano sem esperança, saiba que nós temos um Deus que restaura a esperança em meio ao caos, em meio à crise que a gente vive. Se você chegou aqui hoje escravizado de vícios, saiba que você tem um Deus que quebra todas as cadeias e grilhões. Se você chegou aqui, meu irmão, preocupado com tantas coisas, saiba que Ele é o Deus que traz a você ainda hoje paz, descanso e refrigério para a sua alma. Ele é o Deus que sempre nos acolhe. A mensagem do Evangelho é: peça, busque e bata. Vamos lá? Peça, busque e bata, porque quem fizer isso não vai sair frustrado da presença de Deus. Deus está cuidando de você. 2016, saiba que Ele está cuidando e vai cuidar de você. Receba esta palavra e levante um aplauso ao Senhor.